Eu deixei a rodada progredir, Palmeiras e São Paulo 0 a 0, o jogo terminar. Ainda assisti ainda Botafogo 0, Internacional 1. Vi a diferença do Palmeiras cair para 8 pontos para o Internacional. E para ter até para poder espairecer um pouco a cabeça, em vez de ficar falando muitas besteiras no vídeo por impulso, até mais um nervosismo, chatice que se passou no jogo. Pensei, não, vou assistir o jogo do Inter, torcer contra o Inter, né? Não deu certo. Para depois pensar direito, digerir esse empate com gosto de derrota do Palmeiras contra o São Paulo. E para a gente poder falar, tentar analisar melhor do que simplesmente falar por falar, né? Mas o Palmeiras acho que ficou devendo muito pela expectativa que se criou. O Palmeiras que entrou muito nervoso, muito desfocado, um meio-campo sem vida, sem criação, e os poucos jogadores que tentaram fazer algo muito individualista. São Paulo, por outro lado, e até pelo que cabia, pela situação do jogo, com 2 expulsões, São Paulo deu a vida no jogo. São Paulo fez por onde, até onde lhe coube, e jogou o jogo da forma que tinha que fazer. Fez cera quando tinha que fazer, picou o jogo como tinha que picar, e jogou o jogo como o Palmeiras não fez, com inteligência. O Palmeiras não foi inteligente. O Palmeiras passou longe disso, longe de ser criativo, de ser impositivo, jogando em casa, estádio lotado. Era vencer para poder minimamente permanecer à mesma distância no campeonato e com uma rodada a menos. Não foi o que aconteceu. O Palmeiras nervoso, o Palmeiras individualista, um Palmeiras sem vida. Esse foi Palmeiras 0, São Paulo 0. Ou eu vou tentar falar o que eu achei do Palmeiras, do São Paulo, sobre as expulsões, que no meu caso foram justas, determinaram a natureza do jogo, né? As expulsões justas, mas determinaram o desfecho da partida. E também falar também de Abel Ferreira e Rogério Ceni também, que tiveram também participação para esse 0 a 0, né? Com competências, incompetências dos técnicos, dos jogadores em campo. O que produziu o Palmeiras, o que produziu o São Paulo. Mas vamos lá, vamos começar pelo começo, né? Falar de Palmeiras. Palmeiras que, como eu tinha falado já, nervoso individualista. Então, nervoso pode te achar todo mundo, a começar pelo técnico, logo de início, mais um cartão amarelo. Eu falo, com motivo, eu não reclamo muito eu não reclamo das reclamações, se é que deu para entender, do Abel Ferreira, porque muitas vezes ele extravasa, é uma forma de extravasar o que ele acha que está sendo injusto. É que acontece um negócio, ele dramatiza muito uma coisa que é relativamente pequena, e obviamente o pessoal já entra com aquela birra, porque todo mundo sabe, quem for bater de frente com o Abel, o cara vai aparecer. É um juiz que já fica marcando: Abel, vou te dar amarelo, Abel, vou te expulsar. Técnicos adversários que montam em cima do status e do know-how que Abel Ferreira construiu com sua competência. Então, um Abel que é competente, um Abel que é cabeça dura, muitas vezes é um prato cheio para quem quer se fazer em cima de Abel Ferreira. E ele dá muito motivo também. E se o técnico foi nervoso, o técnico foi um pouco sem uma cabeça mais ampla, mais inteligente, o Palmeiras foi o espelho do seu técnico. Em nenhum momento o Palmeiras teve a competência necessária de fazer ao menos um gol num São Paulo que lhe é inferior, com um jogador a menos, com 2 jogadores a menos, com 10 minutos ainda a ser jogados, ainda com um enorme acréscimo que teve devido às paradas. O Palmeiras também não teve a competência. O Palmeiras não teve o meio campo, porque escala o Scarpa como 10 e joga ele para a ponta. O Palmeiras tinha um buraco no meio de campo. Era tentar as poucas subidas de
de Zé Rafael com Danilo, que também não apareceram muito. Dudu tentando rabiscar e sendo individualista. Scarpa fora de posição, também sendo individualista. Cada um jogando para si, em vez de ter uma sociedade esportiva Palmeiras. E o Palmeiras não foi, mas não foi mesmo. Nem jus ao nome de sociedade esportiva. O Palmeiras não foi uma sociedade, foi uma individualidade esportiva Palmeiras. Então eu quero focar na incompetência também do Palmeiras também de não marcar um gol no São Paulo. Um gol. Teve a oportunidade de pênalti, que vou citar daqui a pouco, falando da displicência do Scarpa. Mas não produzir. Isso eu também coloco na conta do Abel. Vou falar também do Abel mais pra frente. Mas a incompetência dos jogadores, do Palmeiras não ter um centroavante digno, feito, completo. O Palmeiras não teve. Sim, o Palmeiras não teve um centroavante. E vários entraram. Entrou Breno Lopes, entrou o menino Hendrick, de recém-completados 16 anos. Começou o jogo com o Merentiel. Começou o jogo com o Flaco Lopes, que chutou um pé no outro, tropeçou e caiu na área. São Paulinos até tão emputecidos com as expulsões, falando: por que não deu pênalti pro Palmeiras, expulsavam do São Paulo? Obviamente foi só brincadeira, né? Mas o lance foi bizarro. Foi um prato cheio também para quem não gosta do Flaco Lopes. Viu esse lance, deve ter dado altas gargalhadas, né? Aí eu falo assim: ô Lopes, me ajuda a te ajudar. Eu tava até tentando te defender, mas depois dessa, você chutou um pé no outro, caiu sozinho com a bunda no chão. Eu só olhei e ri também. Só, digno de riso, de pena, mas complicado o Palmeiras. O Palmeiras aí falando que teve um buraco no meio de campo. Em nenhum momento não teve jogadas construídas. Era o que era? Existia um buraco no meio de campo, ofensivo, esperava pelo quê? As esporádicas passagens de, por um lado, Marcos Rocha, do outro, Piquerez, Joaquim Piquerez, e as subidas sem vida também, sem nenhuma efetividade, nem de Danilo e nem de Zé Rafael. Então, e o Palmeiras ficou refém disso. E era o quê? Era muita bola esticada. Dudu vai lá e faz. Dudu fazia tudo sozinho, perdia a bola. Do outro lado, Scarpa ia até a linha de fundo, cortava com o pé ruim, que é o direito, jogava com o pé esquerdo e mandava para a área. Não tinha ninguém com competência para fazer o mínimo gol. Ele cruzava com perigo. O Scarpa foi até perigoso, mas foi até importante. Um dos poucos que se salvava jogando. O Scarpa foi incompetente e displicente no pênalti, mas durante o jogo ele produziu algo. O Dudu, desaparecido de certa forma, que a gente espera muito de um Dudu, mas também individualista demais. Não teve aquele alguém para ele buscar um, dois, toca em você e busco na frente. Complicado. Mas faltou pro Palmeiras, faltou bola, faltou algo a mais. Faltou marcar gol, vamos falar a verdade também, que toda a análise que eu estou fazendo é baseada num 0-0 contra um São Paulo limitado com 2 a menos. Se a bola do Scarpa tivesse entrado, a análise ia ser toda diferente, que teve momentos nervosos, teve momentos que quase não deu e acabou dando a vitória, mas não teve vitória. Então, a gente, quando não ganha, a gente foca mais nas deficiências da equipe, que existe. O Palmeiras tem um plantel muito bom, mas também é deficiente em alguns pontos, até para suprir ausências. Sentimos muitas saudades e sim, muita falta do Rony, que muitos xingam. Eu já xinguei também o Rony, hoje até sinto mais falta dele, porque em um desses lances, essas bolas pererecando na área, na frente do goleiro de São Paulo, ele empurrar alguma pro gol. Se ia ser gol ou não, ele ia tentar umas 3 ou 4 bicicletas, ia acertar uma, nessa uma poderia ser gol, não sei se de bicicleta, mas ele ia tentar. Ele dá carrinho de cabeça, ele faz qualquer coisa, mas ele faz. Muitos jogadores se escondem atrás de marcação e não faz nada. Esse foi o Palmeiras. Falar do Scarpa, né? O lance do pênalti, lance besta, bola lançada na área, o do Palmeiras meio que raspa de cabeça e o cara, não sei por que caramba que ele fez. Ele subiu numa bola aérea com a mão. Então, não passou direto, mas mostrou no frame, na bola bem, a bola bem pausada o lance, o dedo dele balançando, porque quando bate
a bola nos dedos dele, os dedos dele balançam. Então isso foi lance para VAR. Nisso o VAR foi bem usado, que ia passar em branco. Eu mesmo ao vivo não vi. Eu vi jogadores do Palmeiras reclamando, um levantar a mão assim, mas o que foi? Empurrão? Não, a bola bateu nos dedos do Caleri. Mas por que levantar a mão tão alto? Então aí foi burrice dele. Então, tanto que não foi nem punido com cartão, tanto que ele levou um só por, acho, por reclamação, se eu não me engano. Acho que foi quando estava indo por lance pro gol, então ele não tomou, foi só, deu pênalti. E no pênalti Scarpa, aquela corridinha miúda, pegar e bater. Ele sempre bate de que forma? Perna esquerda. Então ele bate cruzado no canto direito dele. Não, ele quis inovar. Bateu com perna esquerda no canto esquerdo dele. Telegrafou tanto o canto que o goleiro fez, o Felipe Alves fez uma grande defesa. Foi uma grande defesa, mas uma grande incompetência, displicência por parte do Scarpa. Então, méritos para o São Paulo. E já dá a deixa para poder falar do São Paulo. São Paulo que deu a vida. São Paulino eu acho que gostou muito da postura do São Paulo, mas da mesma forma que o São Paulino ficou feliz, o São Paulino ficou puto de raiva. Todo São Paulino pergunta: conseguimos arrancar um 0-0 do forte Palmeiras, na casa do Palmeiras, contra a torcida do Palmeiras, o líder Palmeiras, então pode-se dizer, encaminhado, quase campeão Palmeiras. Contra o Independiente Del Valle, não jogou nada. O fraco e limitado Independiente Del Valle. E o que aconteceu foi que o time do São Paulo não produziu. Aconteceu que o time do São Paulo não fez nada contra o Del Valle, mas deu a vida. Aí, calma, Ronaldo, porque ficou 0-0. Mas é o que dava pro São Paulo. Você achava que o São Paulo ia massacrar o Palmeiras? Com esse time que tem. Time todo recuado e bola no Luciano, bola no Caleri. Não, o São Paulo não tinha e não tem time para ganhar do Palmeiras. Como não ganhou. Mas jogou muito para não perder. Portanto, objetivo conquistado. Com 2 a menos, objetivo conquistado. Então, 0-0, vitória para o São Paulo. 0-0, derrota para o Palmeiras. E tanto que o São Paulo jogou, como eu já tinha citado, a maior parte do jogo, 55 a 60 minutos, com um jogador a menos. Boa parte do jogo. E suportou legal. Teve falhas na marcação? Teve sim. Teve grande defesa também do Felipe Alves, na bola do Merentiel. Teve tudo isso. Mas soube suportar. Nos 10 últimos minutos, que teve um acréscimo enorme, teve a expulsão do jogador de São Paulo, suportou também. Então o São Paulo foi competente naquilo que se propôs. No vídeo passado, não nesse último, no pré-jogo, agora eu posso, mas no jogo quando eu fiz as minhas impressões entre Flamengo e Corinthians, que tinha dado empate, o que eu citei? Eu citei o seguinte, teve gente que lá, eu vi até nos comentários, que não entendeu muito bem como eu tinha colocado, ou cada um entendeu de uma forma diferente, falando: Ronaldo, que tipo de jogo que jogo você assistiu? Falando que o Flamengo engoliu o Corinthians e você falando que o Corinthians se deu melhor. É porque depende da forma que você vê o jogo. Um Flamengo, a gente espera-se muito do Flamengo. Um Flamengo tinha que engolir o Corinthians. O Corinthians, o que a gente esperava do Corinthians? Suportar, levar muita porrada e queira a Deus, com muita oração, não levar uma surra do Flamengo. Vamos trocar os personagens? Eu falei de Flamengo e Corinthians, vamos falar de Palmeiras e São Paulo. Esperava-se muito de um Palmeiras. Golear um São Paulo. O meu palpite era 3-0. O Palmeiras tinha time para isso, não teve futebol para isso, mas tinha time para 3-0. O São Paulo também tinha time para poder tomar 3-0 do Palmeiras. Mas o que foi ver, o que aconteceu não foi isso. Um Palmeiras nervoso, individualista, sem vida. Um São Paulo que deu a vida. O Palmeiras sem vida e o São Paulo deu a vida. Jogou o que não jogou contra o Independiente Del Valle. Tá certo, isso aí fez o São Paulo também perder a temporada. Podia ter confirmado uma fase de grupo de Libertadores, agora buscar uma pré-Libertadores, buscar quem sabe uma Sul-Americana, é muito pouco para o São Paulo. Mas dentro desse enquadro, o 0-0 com 2 a menos foi um puta resultado, em vista de que tinha São Paulinos que achava que ia tomar um pau.
Esse foi o Palmeiras, esse foi o São Paulo. Vamos falar das expulsões, que pra mim foram justas. Sim, as expulsões foram justas. A primeira foi Ferrarese, num lance de bola, escanteio, né? Bola alçada na área, mão naquilo, aquilo na mão, empurra pra lá, empurra daqui, sua mãe não é homem. Ele dá uma cotovelada, uma braçada, um braço solto, só que pegou um braço solto para desvencilhar, mas visando bater no Danilo. Antes disso ele tinha dado meio que um soquinho nas costas, o juiz não viu, mas o movimento para se desvencilhar, meio que bateu meio que cotovelo, meio que braço na cara do Danilo. Obviamente o Danilo malandro, como é que é? Pum, estatelado, caiu no chão. O juiz viu o movimento, não estava disputando a bola, mãozão na cara. Então eu dou expulsão pro jogo do expulsão pro jogador do São Paulo. E o pior, era a jogada ofensiva do São Paulo. Isso que foi mais... Que caramba foi isso? Meu Deus do céu. Era lance pro São Paulo, o cara foi lá e... Até quando eu pensei, falei, é pênalti? O que foi? Foi aquele burburinho ali que era ataque do São Paulo? Não. Foi falta pro Palmeiras, expulsão pro São Paulino. Um lance doido. Aí quando foi ver, mereceu. Por ser idiota, não focou na bola, focou só em se desmarcar do Danilo, deixou o bração. Não, sei, não teve um movimento de alavanca, mas teve o movimento de bater o braço, um pouco do cotovelo, na cara do Danilo. Então, por idiotice, falta de malandragem ou alguma coisa do tipo, pediu para tal. Então, não tem o que reclamar. Justa. Segunda expulsão do Beraldo, já nos 10, 11 minutos pro final da partida, o que houve? Palmeiras no seu contra-ataque, se lançando que nem doido, é só bola esticada. Bola esticada no Dudu, bola esticada no Scarpa, bola esticada no Endrick. E ele foi forte, troncudo, veloz, por ser jovem também, ajuda. Ele foi. E quando ele estava começando a ganhar no jogo, o Beraldo, zagueiro da base São Paulina, começou a querer puxar, bater e deu um totozinho por baixo. Então foi um tapa nas costas, um toquinho por baixo. Último homem. Tem São Paulo que tinha um São Paulo do lado, mas não tinha um São Paulo na frente. Então ele ia se projetar na cara do Felipe Alves. Mais uma expulsão justa também. Então São Paulo, teve São Paulo que reclamou, né? Reclamando que expulsão, roubaram o meu São Paulo, não sei o que. Mas para mim foi justa as expulsões. Então, tanto a cotovelada do Ferrarese no fraquíssimo Ferrarese também, né? Cabecinha desse tamanho, em cima do Danilo e do Beraldo em cima, uma falta que teve que fazer, se não era gol, né? Então ele trocou um cartão vermelho pelo gol. Então tá bom. Foi mais justa pro São Paulino que expulsasse o Beraldo para impedir o gol do Endrick e do que um Ferrarese. Então, esse foi das expulsões. Agora citar sobre os técnicos que tiveram participação na derrota de 0-0 para o Palmeiras, na vitória do São Paulo por 0-0. Abel Ferreira, que eu defendo demais, não mudo uma vírgula quando eu falo que ele é o maior técnico da história do Palmeiras. Não mudo nada. Assino embaixo em tudo. Da mesma forma que ele faz as cabeças duras, as pardalzices, o Palmeiras é campeão. Da mesma forma o Palmeiras deixa de ganhar jogos ganháveis. E esse era um jogo ganhável, sim. Por todo o prognóstico que eu tinha feito, que todo mundo, cara, minimamente analisa com inteligência um jogo, viu. Dava o Palmeiras ganhar com uma boa margem de gols. Eu falei 3-0. O 0-0 xoxo, mas a incompetência do Palmeiras foi premiada. Então a culpa pode se colocar na conta de Abel Ferreira. Acho que pode colocar sim a culpa nele, porque a insistência em dois laterais direitos. Por que ele não chega num consenso? Eu quero Marcos Rocha ou Mike, mas os dois juntos não dá. Você deixar um Tabata no banco, um Endrick no banco, quando ele entra para poder fazer correria, sendo que ele já poderia entrar no começo do jogo. Não tem o Rony, eu deixo o Merentiel enfiado e deixo um Dudu de um lado, um Endrick do outro e centralizado o Scarpa, não o Scarpa na ponta. A partir do momento que eu não tenho um Rafael Veiga para ser o centralizado. Então o Palmeiras ficou sem ninguém no meio.
esperando uma vez na vida, uma vez na morte, um Danilo chegar, um Zé Rafael chegar. O Palmeiras não tinha vida no meio. O meio de campo você ganha e você perde jogos. Então o Palmeiras foi um grande nada. A incompetência foi premiada do Palmeiras. Então foi isso. Abel, insistência em plano errado. Faça o simples, Abel. Você tem competência. Deixa de inventar. Tem horas que um feijão com arroz simples e bem temperado agrada muito mais o paladar da torcida do Palmeiras do que muita invencionice, muita quero mostrar que eu sou diferenciado. Abel, ele peca muito, o Abel também ele pilha muito o time. Tem um lado bom, ele chega pilhado, ele deixa o time ligado, mas só que ele pilhado demais atrapalha o rendimento em campo, porque isso contagia. Tem jogador que não sente, mas tem jogador que sente. Se o técnico está muito, entre aspas, chato, contamina o time. O jogador começa a ficar chato também, reclamão, muito zum zum zum, muito tititi na orelha do árbitro e esquece de jogar. Esse foi Abel. E Rogério Ceni. Rogério Ceni tem que... Eu acho que ele escalou, quando estava 11 contra 11, ele armou o melhor que o São Paulo tinha. Porque Miranda na zaga, e sempre eu salientei, Miranda só é bom quando com 3 zagueiros. E ele foi de 3 zagueiros, sim. Foi com o Luizão, foi com o Ferrarese, foi com Miranda. Aí nisso o São Paulo suportou bem umas porradas que levou do Palmeiras no início. O Palmeiras começou mais incisivo, mas tanto que a primeira jogada de gol, de perigo, foi um chute mole do cruzado do Reinaldo para fora, mas foi o primeiro lance, porque o São Paulo postou o time corretamente atrás, o Rogério postou o time corretamente atrás, para quê? Para mandar bolas esticadas para talvez Reinaldo, talvez Igor Vinícius, que jogou até boa, quando o time estava 11 contra 11, jogou bem, deu uma rabiscada até interessante, e bola esticada para Luciano e Caleri. Luciano também que se perde no emocional fácil. Se torna um personagem caricato. Então toda a bola fica sobrando tudo pro Caleri. Porque o Luciano é um cara que você não sabe se ele vai te ajudar ou não, porque o psicológico dele é pequeno. Só pro Caleri, que é limitado, que é fraco, mas ele tem muita vontade. É um Rony que habla, no caso, que fala espanhol. Mas é isso então. Teve o Palmeiras que precisava mais, não fez. Um São Paulo que esperava-se menos, mas construiu o tanto para isso, tanto que eu fiz até a comparação de Palmeiras e São Paulo, Flamengo e Corinthians. Se pareceu muito, esperava-se muito de um, menos do outro. O que esperava-se menos, deu mais. Então, acho que quem não entendeu o que eu tinha dito com Flamengo e Corinthians, é só ver o jogo Palmeiras e São Paulo também, que foi mais ou menos isso, trocas dos personagens, mas o enredo foi o mesmo. Palmeiras e Flamengo, esperava-se muito. Corinthians e São Paulo esperava-se pouco nessa situação, não no conceito histórico, mas nessa situação. Quem era para produzir pouco, produziu muito dentro da sua realidade. Já o Palmeiras viu o Inter ganhar do Botafogo e se aproximar. A diferença cai para 8. Era 10, cai para 8. Eu ainda acredito que o Palmeiras vai ser campeão ainda, porque tem adversários fraquíssimos, mas tem que ter cabeça, tem que ter mentalidade, tem que ter frieza e ter futebol, ter competência, menos nervosismo, menos individualismo, mais vida, mais imposição, porque o time do Palmeiras é bom, o time titular, as peças do banco muitas vezes me desagrada. O São Paulo é isso, o campeonato do São Paulo é esse. E o São Paulo pode dizer que o São Paulo conseguiu. Como eu tinha citado que a taça do São Paulo era time grande não cai, a do Palmeiras é buscar o Brasileirão. Está vivo no Brasileirão. A diferença caiu, mas o Palmeiras ainda é líder. O São Paulo pode-se dizer que 41 pontos, time grande não cai. Mais um ano que o São Paulo, time grande que não vai cair. O Palmeiras, time grande que se jogar bola, sim. Não precisa muito, jogar bola. Vai conquistar sim o 11º título brasileiro e se largar mais ainda na frente como o maior campeão do Brasil.